Vamos lá colocar a mão na massa e criar o nosso primeiro Hello World com o Webpack, tá? Então, vou criar um diretório aqui na minha máquina e vou chamar esse diretório de projeto, colocar aqui o Webpack, curso, ferramentas, front-end, tá? Você pode colocar aí o nome que você quiser, tá? Então, dentro do diretório, vou clicar com direito, git bash here e vamos iniciar o nosso projetinho do Node, tá? Node Project. Provavelmente eu vou editar esse vídeo para ficar mais rápido. Maravilha, projeto criado. O que eu vou fazer agora? Abrir o nosso Visual Studio Code. E tá lá. Bom, o que eu vou fazer aqui é instalar o nosso Webpack e também o nosso Belugs, tá? Então eu vou vir aqui, ó, npm install. Eu vou instalar o Webpack na versão 4.41.5, tá? Então 4.41.5 e o Webpack será como dependência de desenvolvimento, tá bom? Vou dar um enter aqui, esperar um pouquinho. Webpack instalado. O que eu vou fazer agora é instalar o nosso Belugs, tá? npm install Belugs, a gente sabe que é na versão 2.0.0. Se tu quiseres instalar o seu próprio plugin que tu criou nas últimas aulas, obviamente você vai colocar o seu username aqui, tá bem? Ou se quiser usar a minha versão, aqui eu desenvolvi nos vídeos, né? Você pode ir lá, dar um enter e vai instalar, ok? Maravilha, está instalado. Vamos fechar esse welcome aqui e abrir o pack de JSON. Tá lá o Webpack como dev dependency e o Belugs como dependency, tá bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos criar um arquivo HTML na raiz do nosso projeto, tá? Então, eu vou clicar com o botão direito, ou até mesmo posso clicar nesse primeiro botão aqui, index.html, desse jeito, tá? O conteúdo deste arquivo, eu vou passar para vocês, esta URL também. Esse HTML é aquele que a gente fez lá no curso na parte que a gente falou do Gulp, tá bem? Que é o projetinho que a gente fez. A gente vai usar o mesmo projeto, tá? Então eu vou pegar, vou passar essa URL pronto para vocês. Vou clicar aqui em Raw para ver o documento sem aquelas linhas todas lá, né? As formatações e tudo mais. Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C, copiei. Vamos voltar no nosso Visual Studio Code, colar, salvar, tá bem? Simples assim, pessoal. Então, HTML pronto. O que eu tenho aqui? Faço um link para o Bootstrap. Também temos aqui embaixo um JavaScript que não existe, né? Eu não tenho esse index.javascript, mas eu posso já aproveitar e colocar o dist/bundle desse jeito, olha só. dist/bundle.js, a gente ainda vai ter esse arquivo, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui no meu projeto, eu vou criar agora um diretório, vou chamar esse cara de src, e dentro de src eu vou criar um app.js, tá bem? Vamos primeiro fazer um Hello World aqui, tá? Então, eu vou simplesmente mostrar algo no console para a gente ver se o Webpack está funcionando, tá bom? Então, dentro de app.js, eu vou simplesmente fazer um import, tá? Só que antes de fazer o import, deixa eu exportar alguma coisa. Vou criar um novo arquivo aqui, mymodule.js, por exemplo, tá? E aqui sim eu vou exportar uma função. Então, export function, vou chamar essa função de hello, desse jeito. E simplesmente um console.log. Olá, mundão, tá bom? Desse jeito. Salvei. E aqui, então, em app, eu vou colocar lá o import. Vou pegar somente o hello from /mymodule. Agora que eu estou utilizando o Webpack, para entender, né, essa parte do import exports aqui, eu não preciso mais colocar o .js, tá? Não é mais obrigatório. Ok? Então aqui eu já tenho a função hello,
vou simplesmente chamar essa função hello. Salvei. E aí, para a gente conseguir transformar este arquivo, tanto o app.js quanto o mymodule.js, num arquivo bundle.js lá no diretório dist, eu preciso de um arquivo de configuração aqui na raiz do meu projeto, tá? Então vou clicar aqui, vou criar um novo documento e este cara vai se chamar webpack.config.js, desse jeito, tá? Ok, o que vai precisar? Esse documento ele precisa exportar alguma coisa, então module exports, que é utilizando agora o CommonJS mesmo, tá? E este cara aqui, ele tem duas propriedades. A primeira, qual que é o entry point, ok? Desse jeito. Opa, aqui. Desse jeito. E também qual que é o output, tá? Aqui, output, desse jeito. Só que o output, ele é um objeto, tá bem? Então, vamos lá. Qual que é o entry point? O entry point é o barra src barra app, tá? Desse jeito. E o output, ele vai ter algumas propriedades. A primeira é o file name, que é simplesmente uma string, então vou chamar de bundle. Opa, aqui, bundle.js, tá bom? E aqui eu preciso de uma outra propriedade chamada path, tá? E este cara aqui ele também vai ser uma string, só que para que possa funcionar esse path daqui, eu vou utilizar um módulo nativo do Node que é um cara chamado path, tá bem? Então vamos lá, ó. Const path, opa, aqui é igual require e path, que é nativo do Node, tá? E o que esse cara vai fazer? Ele vai resolver para mim a questão de nomes de arquivos aqui no meu sistema operacional, tá? No meu sistema de arquivos aqui, ok? Então olha só, path.resolve, desse jeito, e ele tem uma variável interna chamada dirname, tá? Dirname, e aqui eu vou colocar dist, desse jeito. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Na hora de eu gerar o arquivo bundle.js, eu estou utilizando o nome do diretório, né, a localização do meu diretório atual, para que quando o Webpack ele lê isso daqui, é como se ele trocasse isso aqui por isso aqui, ó, path c:/, users, Daniel e por aí vai, tá bom? Então, para ele resolver a localização atual, a gente usa esse pacote nativo do Node, ok? É simples assim. Maravilha. Então, temos o nosso objeto aqui de configuração criado e agora basta a gente testar para ver se está funcionando, tá? Vou clicar aqui no terminal do próprio Visual Studio Code mesmo, tá bem? E vamos lá. Basta que eu execute o Webpack. Só que talvez esse cara não funcione porque eu não tenho o Webpack instalado, né? Vamos lá, olha lá, não existe, então npx Webpack, desse jeito. E aí, o que esse comando vai fazer? Vai ler o meu arquivo de configuração e vai gerar um arquivo de bundle. Vamos lá, npx, maravilha. Aqui ele está falando que ele precisa instalar o Webpack CLI para rodar a linha de comando do Webpack, tá? Ele está perguntando se eu quero instalar. Eu vou falar que sim. Ok? Vou dar um Enter. Olha só, está instalando o Webpack CLI. Não há problema nenhum. Ele está instalando provavelmente na versão 3.3 alguma coisa. Ok, o que ele fez aqui, pessoal? Ele gerou para mim um bundle.js com 977 KB, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse arquivo. Eu vou vir aqui no meu Visual Studio Code, deixa eu fechar esse aqui agora. Vou vir aqui, vou abrir o bundle. Olha só, o bundle ele está já por padrão, já minificado, tá? Então, para a gente não ver esse arquivo minificado por hora, eu vou... Opa, aqui não, desculpe, aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar novamente o comando passando mode igual development, desse jeito, tá? Desse jeito, ó. Ok? Deixa eu aumentar o zoom, olha só, ok? Maravilha. Development, maravilha. Vou dar um Enter. Ok.
gerou o arquivo bundle para mim e tá lá. Deixa eu fechar por enquanto. Então tá aqui, ó, temos o bundle e temos um monte de linha de comando aqui, um monte de código, né, do próprio Webpack, tá? Quase um pouco mais de 100 linhas de código do Webpack. E o meu arquivo mesmo, ele tá aqui, ó, my model, é isso aqui, certo? Na verdade tá aqui embaixo, olha só. Olha lá, Hello World, por aí vai, tá? Então eu tenho o MyModel e eu tenho o app.js aqui também, tá bom? Então o meu código mesmo é basicamente só esses códigos aqui. O resto é tudo coisa do próprio Webpack, tá? Para que ele consiga entender os módulos e por aí vai, tá bem? Maravilha, então vamos ver se esse arquivo está funcionando. Então vou vir aqui no meu index, temos lá então a importação do bundle.js. Poderia clicar aqui no Go Preview, aqui no Go Live, né? Mas vou fazer um pouquinho diferente agora. Eu vou abrir o terminal e vamos usar um HTTP Server do próprio Node, tá? npx HTTP Server. Eu instalei o HTTPX? Não, desculpe, o HTTP Server? Não instalei, mas o npx é inteligente o suficiente para ir lá e buscar a última versão, instalar na minha máquina e rodar o meu servidor, tá bom? É um servidor bastante leve, então é bastante rápido, tá? Já tá lá, mostrou ali para mim, eu vou clicar então tem que clicar aqui com Ctrl no terminal do Visual Studio Code, tá? Apertei o Ctrl do teclado, cliquei, ok? Deixa eu abrir, eu vou copiar, porque eu quero colar no Chrome, tá? Então vou abrir aqui o Chrome e colar, e tá lá, F12 para abrir, deixa eu jogar este cara para dentro, aqui, ok, vamos vir aqui em console, olá mundão, olha só, Webpack funcionando, bacana? Então terminamos o nosso Hello World, no próximo vídeo a gente continua, até lá.